Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 2, versículo do 8 ao 20. Aí será a plataforma para o desenvolvimento da mensagem, exposição do sermão, apresentação do Evangelho. Estamos nessa semana vendo uma série de mensagens que fala sobre esse grande advento, o nascimento de Jesus. Entre todas as pessoas que já nasceram, com certeza, ele, o Messias, é o mais importante para a humanidade. Uma notícia para todos. E o que nós estamos referindo no decorrer desse dia se resume bem nesse título. É uma notícia aberta para todos nós, sem exceção. Quem não gosta de receber boas notícias? Eu acredito que não seria diferente com você aqui nessa noite. Coisa dentro do sentido, os parentes que vão estar chegando, o filho que vai se formar, o casamento celebrado, a promoção tão aguardada ou o presente esperado. São coisas que enchem o nosso coração de alegria e de satisfação. Vale a pena ter ouvidos para ouvir coisas assim, dentro desse sentido, principalmente nessa ocasião de final de ano, onde nós temos aí o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que é anunciado. Quero ressaltar que dificilmente ele teria nascido em dezembro, mas mais ou menos em março, como eu já havia salientado para os irmãos. Nesse nosso segundo sermão, vou falar a respeito disso com mais clareza, mas contra fatos não há argumento. A história é verdadeira. Jesus nasceu. Aproveitando a ocasião do momento, onde que por mais que eles estão tentando obscurecer essa realidade maior, mas as mentes das pessoas estão voltadas para este momento. Se você perguntar a qualquer pessoa, crendo ou não, ela vai saber dizer quem é esse personagem que tem o nascimento ressaltado dia 25 do mês de dezembro, e ele vai dizer o nome com facilidade para qualquer um. Boas notícias para todos nós no nosso município, como aconteceu na cidade de Davi. Tudo consentiu. Sabe para quê? Boas notícias de alegria. O nascimento do Salvador. Versículos do 8 ao 12, a princípio, a narrativa nos expõe o seguinte, subtítulo aqui na minha escritura: os anjos e os pastores. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E o anjo do Senhor apareceu diante deles. A glória do Senhor os cercou de resplendor. E ficaram com muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Este será o sinal para vós: acharei um menino, envolto de um pano, deitado em uma manjedoura, ou envolto de panos.
com toda clareza, irmãos, que possa haver sobre toda a existência. Ele é o Salvador, o verdadeiro Rei. Há 600 anos, os judeus não tiveram um rei, como na ocasião de Davi e os seus sucessores. No trono estava Herodes, o Edomita, ou o vermelho, assim podemos dizer, ruivo. E ele era um falso rei. Ele foi colocado ali a cunho político, tipo do sistema do mundo, fazer o seu manejo e o seu ajeito. Por quê? Ele não era do patriarca Jacó, mas ele era da descendência de Esaú. Diante dessas circunstâncias, diante desse cenário, que Jesus, o verdadeiro rei dos judeus, rei dos reis, havia chegado. Ele está coroado de glória. Não deixe que outro falso rei, outro senhor, que não for Jesus, venha governar o seu coração. Digo isso no tocante da questão do sistema do mundo ou o engano do nosso próprio interior. Jesus, ele é, de fato, o Messias aguardado. Lucas, ele é mais dinâmico, ele foca na luz de todos os acontecimentos, focando sempre uma história mais rápida, falando sobre Jesus. Mateus, que escreve para o público judeu, ele traz as promessas para o seu povo, que estavam sendo ressaltadas e se cumprindo em Jesus. O seu evangelho, ele diz que Jesus, ele veio para salvar não só os judeus, mas também os gentios. Onde que está essa conexão nos 3 evangelhos sinóticos, que ressalta esta mesma notícia dentro do olhar de cada autor? Nós vemos que temos aqui os pastores, ou se não, reis magos, uma classe desprezada na época. Passavam muita necessidade, cuidava do rebanho, muitos se corrompiam, se tornavam até ladrões e salteadores, exemplo tal que Jesus fez a analogia, dizendo que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, e não aquele que as subordina. Então, é dentro desta questão que nós podemos entender que temos essa riqueza de detalhes. Mas como que essas pessoas que eram astrólogos ficaram entendidos a respeito desse assunto? Simples. A história mais envergável para que possamos entender com nitidez esse assunto é que na época de Daniel, na Babilônia, provavelmente ali em tempos remotos, na questão do cativeiro, a mensagem de Deus foi propagada ali naquele momento. E eles ficaram sabendo sobre a notícia de que viria o Salvador. Assim como aconteceu na época de Jesus e a mulher samaritana, que já era mestiça, ela era pós-cativeiro, ela não era uma judia pura, podemos dizer, mas ela era híbrida, ela carregava essas duas realidades no seu ser. Tanto que dentro desse período os judeus já não se entendiam com os samaritanos, porque eles já não adoravam mais o mesmo Deus.
Eles haviam se corrompido na Babilônia e agora eles adoravam outras entidades. É por isso que quando Jesus está dialogando com ela, ela faz essa pergunta para ele: então qual é o lugar certo para se adorar? É em Jerusalém ou nos montes? Aqueles montes era onde que eles prestavam sacrifício para esses outros deuses, que não era o Deus de Israel. E aí Jesus explica para ela o seguinte, que não importava o lugar, desde quando de fato ela conhecesse a Deus, ela saberia o que era adorá-lo em espírito e em verdade. E aí o que ela diz? Ela lembra sobre a promessa que lhe foi passada. Ah, sim, a salvação vem dos judeus, a salvação virá de Jerusalém, é lá que o Messias ele vai se apresentar, e é na cidade de Belém, na cidade do rei Davi, a menor entre as outras, a mais humilde, que a estrela da manhã, a estrela de Davi é clareada. Na cidade do pão se tem o pão da vida, o Messias prometido. Mas, diante disso, qual é a importância para nós? É que Deus, Ele não se limitou simplesmente a salvar um povo. Ele queria estender esta promessa para todas as nações. E é por causa disso que eu e você fomos alcançados. O que nós estamos vendo é tudo acontecendo, tudo se movimentando para cada vez mais fazer o nascimento de Jesus mais acendido. Deixar bem mais claro. Porque Ele é o astro maior. Não há uma estrela comparada a Jesus, ela nunca se apaga. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos do 1 ao 12, volte um pouquinho aí atrás. Versículos do 1 ao 12. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes, mestres do povo, perguntou-lhes onde viria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia. Por assim está escrito pelo profeta: tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu povo, Israel. Pois bem, vamos lá. Eles estavam no campo e eles se depararam com um anjo. Esse anjo, ele anuncia o Evangelho. Ângelo, no grego, significa evangelista, mensageiro, propagador. E aí ele diz para esses personagens o seguinte: ó, não temam, aconteceu, o dia chegou, ele nasceu, o Messias. Logo após isso, todo o céu é tomado por seres angelicais, louvando a Deus, falando sobre tal acontecimento. Essa estrela, ela aponta até o Salvador.
A criação, ela fala sobre Deus. A salvação, a criação indica o Salvador. O anjo anunciou. Eles foram levados até esse ponto específico. Eles chegam até Herodes e falam sobre esse acontecimento. Herodes era alguém que realizou grandes feitos na sua época, inclusive a remanutenção do templo, onde que as pessoas iam adorar. Mas ele perturbou no seu coração, ele ficou preocupado. E ele manda chamar todas as pessoas que poderiam solucionar essa dúvida a respeito do Messias. E se chama esses mestres, essas pessoas que ficavam por conta de decifrar as Escrituras, e eles têm essa resposta: ele nascerá em Belém. Não basta simplesmente nós termos sinais naturais, mas precisamos da confirmação das Escrituras. Tudo indicando, apontando para Jesus. As Escrituras é o esclarecimento maior sobre a pessoa do Filho de Deus. Lembrando que, como eles mexiam com astrologia, eles tinham essa ideia de poder analisar as estrelas ou mudança do tempo através da lua, ou onde o sol estava, mais ou menos a hora do dia, dentro desse sentido. Deus, ele usa da natureza para que eles pudessem ser indicados até o Messias. Mas isso não bastaria, eles precisavam ouvir as Escrituras, e é isso que está acontecendo. Toda a dúvida agora, ela é esclarecida. É em Belém, é lá que o Messias vai nascer. Então Herodes chamou secretamente os magos, procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando chegar, avisa-me para que eu também vá adorar. Depois de ouvirem o rei, partiram. E a estrela que tinha visto o oriente foi diante deles. Ela passou na frente. É de costume Deus guiar o seu povo. Até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Eles já haviam recebido um sinal. Eles ouviram das Escrituras. Agora tudo para onde o menino se encontra. Ao vir a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrou-se e adoraram. Depois de abrir os seus tesouros, ofereceram de presente ouro, incenso e mirra. Sendo avisado em sonhos, para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. Vocês estão percebendo a intenção do autor em descrever o sentimento desses viajantes? Não, nós queremos saber sobre o menino para adorá-lo. Herodes age de má fé, ele não quer adorar em nada, ele quer matar o menino. Tanto que, como depois ele manda matar todas as crianças até 7 anos, tentando matar o Senhor Jesus, mas ele não consegue, porque Deus é que está no controle de tudo e todos, essas pessoas querendo ou não. E esses presentes vai servir para a família se manter dentro da estadia do tempo que eles vão ficar no Egito, até Deus chamá-los de volta. E eles vão para Nazaré, e ele é conhecido como o carpinteiro, o filho de José e Maria, o filho de Deus.
Irmãos, esse texto é belíssimo, porque quando a estrela para, eles chegam lá, eles continuam no mesmo propósito. Está José, está Maria, mas eles adoram o menino. Eles oferecem ouro, mirra e incenso. Incenso para o sacerdote, mirra para o profeta e ouro para o rei dos reis e senhor dos senhores. Os três ofícios de Jesus são vistos aqui. Sacerdote da parte de Metusalém, sem fim, desde a época de Abraão. Da tribo de Judá, mas deveria ser da tribo de Levi, mas todos morriam, todos pecavam, diferente dele, porque foi um sacerdote levantado pelo próprio Deus, cujo seu trono não tem fim, porque o seu reino é eterno. Era isso que Herodes deveria entender. Jesus estava apresentando o reino de Deus na terra. E eles foram, prostraram e adoraram. Eles ofereceram. Então, irmãos, toda adoração, todo louvor, toda exaltação é oferecida a Jesus. É Ele que está no topo, como as Escrituras dizem. Tudo que nós devemos fazer é tudo para Jesus. Preste bem atenção. Tudo vem acontecendo até aqui. E tudo para este momento. Deus te trouxe até aqui para você ouvir a palavra, para você adorá-lo com toda a sua força, com todo o seu ser, com todo o seu coração, com tudo que você é. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Lá estava o cordeiro de Deus colocado na manjedoura, um lugar onde que os animais bebiam e comiam, o cordeiro sacrificial provido por Deus para nos salvar dos nossos pecados. Quando o autor diz que ele é digno, preste bem atenção, o cordeiro que ressuscitou de receber o poder e a autoridade, que o Pai mesmo o entregaria, porque já lhe pertencia. A riqueza, que riqueza é essa? Tudo que existe, tudo que foi feito é colocado sobre ele. Se ele conquistou, é mérito dele. A sabedoria. A palavra fala que ele é a sabedoria de Deus, a perfeita e única, a força. Você empenha força para trabalhar, para fazer as suas atividades físicas, é isso que ele quer dizer, até a sua força motriz, motora, você tem que colocar diante do Senhor a honra, a glória e o louvor. E aí, vai ficar alguma reserva? Ou vamos adorar a Deus da maneira que é devida? Se é sim, Ele é digno de receber o seu sacrifício, a sua adoração. Tudo estava sendo comprovado nas Escrituras. Tudo estava sendo esclarecido. Os seres angelicais o adoraram. A criação fez o mesmo. Esses homens foram lá e ofertaram o melhor que eles tinham. Nós estamos fazendo isso aqui nessa noite. As pessoas, elas estão na expectativa, não é isso?
de receber presentes valiosos, de receberem aquilo que elas estão esperando, ou quem sabe algo que foi prometido, mas alegre o seu coração, independente de como vai ser o seu Natal e Ano Novo. O melhor presente que você poderia receber já lhe foi entregue: o Salvador, o Senhor. Adore-o, venere com amor sacrificial e com alegria. São boas notícias de alegria que o Senhor nos revelou. Versículos do 14 ao 15. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, é quem Ele ama. E logo que os anjos retiraram-se, indo para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém, para ver o que é isso, o que aconteceu, o que o Senhor nos revelou. Quando Deus fala ao seu coração, é para já. É assim que você tem que pensar: não, eu vou saber o que é isso agora. Revelar é o mesmo que descortinar, é abrir uma janela, mostrar algo que até então você não conhecia. A glória de Deus revelou o seu Filho ao mundo, levando o Senhor a ser visto por nós, demonstrando o quanto Ele nos ama. Preste bem atenção, veja como esse assunto está progredindo. Começou com o anúncio para Isabel, Zacarias, o anúncio continuou indo até Maria, a virgem que daria luz ao Messias. Esses anjos foram lá da mesma forma, glorificaram a Deus no céu, louvaram ao Senhor em respeito a esse menino, falaram com essas pessoas como a palavra de Deus está falando ao seu coração. O universo, os céus onde Deus habita, e os anjos e tudo o que existe, dá glória a Deus. Então dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus, minha irmã, por tudo que Jesus tem realizado na sua vida. Ele é a estrela prometida, como está em Números, capítulo 27, versículo 17. Qual é o propósito maior do nascimento de Jesus? O porquê do anúncio dessa mensagem? O porquê de todo esse critério? O porquê dessa exposição em massa? Eles estavam ficando impressionados com tudo que estava acontecendo, porque ele viria para não só salvar o seu povo, mas para redimir toda a humanidade. Tudo estava sendo perfeitamente organizado para Jesus ser exposto e conhecido. Lembra do que nós vimos? Ele é Emanuel, Deus contigo, Deus comigo, Deus conosco. Ele é o príncipe da paz. Ele é Deus nos chamando para reconciliar. O ministério que temos é o ministério da reconciliação, minha irmã, meu irmão. O que Deus quer é aquilo que o próprio Jesus falou: eu não vim para condenar, eu quero salvar. Vai ser condenado quem não crê, vai ser condenado quem não recebe as boas novas do Evangelho. Deus amou a cada um de nós de tal maneira que enviou Jesus para que nós não viéssemos perecer, mas para que nós pudéssemos ter a vida eterna. O que aqui foi dito foi a profecia do profeta messiânico Isaías, capítulo 9, versículo 6. É o que Mateus está esclarecendo nesse capítulo 1, versículo 23. Na segunda carta escrita aos Coríntios, olha o que Paulo ele nos deixou escrito.
capítulo 5, versículos 18 ao 21. Mas todas as coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. É isso aqui que Deus revelou. É isso que inclusive o próprio apóstolo Paulo fala na sua carta escrita aos Efésios. É isso que estava oculto e agora é algo para todo mundo. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Quem? Eu e você. Não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio, assim suplicados por Cristo, vos reconciliais com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, Jesus não é um presente fechado para alguém, seleto para um grupo. Ele é revelado a todos. Todos nós podemos ter acesso a ele. Quem te revela a ele, a revelação especial, Jesus é a palavra de Deus. Somos guiados pelo seu Espírito para conhecer. Podemos ir não só até a Belém, mas em qualquer lugar para encontrá-lo, inclusive aqui. Em qualquer lugar você pode se encontrar com Jesus. Em qualquer lugar os céus estão abertos, descortinados, para que você possa ter acesso àquele que te salvou. São boas notícias para guardarmos no nosso coração. Versículos 16 ao 20. Foram então com presentes e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo contar a todos o que lhe havia sido dito sobre o menino. E todos que ouviam, os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram glorificando, louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido com eles. Foram falados. A notícia é Jesus. A notícia é o Senhor. Quando recebemos boas notícias, como aqui disse, nós ficamos felizes, com o coração saltitante. O Evangelho de Deus é isso, é as boas novas, o poder de Deus para salvar qualquer pessoa. Essa é a mensagem da manjedoura à cruz. Maria, ela é ressaltada em alguns pontos, ela guardava tudo isso em seu coração. Mais à frente, quando Jesus vai ser apresentado no templo, ele vai ser visto por Simeão, ele diz que uma espada atravessaria o coração da jovem. Mas por que não se faz referência sobre José, o pai do menino, que é o Filho de Deus? Simples, porque provavelmente José, ele seria poupado, ele não veria a crucificação de Jesus, porque ele morreria antes. Maria veria o que aconteceria com o Salvador, o seu Filho. Ela estava aos pés da cruz, como nós deveremos estar, porque o melhor de tudo, irmãos, é que nós somos poupados da condenação, nós fomos lavados no sangue do menino, do Cordeiro, para que pudéssemos ser purificados dos nossos pecados. O Evangelho de Jesus Cristo gira em torno dele. A palavra, ela fica em torno do Senhor para revelá-lo. Jesus está no centro das notícias. É esse ide. Nós temos que voltar com o coração cheio e anunciar, falar para as pessoas sobre o que nós ouvimos e temos visto aqui. Guarda a palavra de Deus no seu coração.
É aquela situação que você vê, que você diz: nossa, esse presente que eu ganhei, eu não vou colocar ele dentro de uma gaveta, ele vai ser guardado no meu coração. Assim é a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, guarda essa palavra no seu interior. Medita sobre ela. Não temas. Se você foi esquecido ou esquecida, quem sabe não vai estar participando desta ou aquela festa, ou as coisas não vão acontecer como você esperava. Digo mais uma vez, não se assombre, tenha ânimo, o Salvador veio. Deus te deu o melhor presente, a maior entre todas as promessas, é para você, é para mim, é para o nosso coração se encher de paz. Estamos salvos, fomos reconciliados por Deus. Jesus se entregou por nós. Ele está conosco em todo o tempo. Não importa se as pessoas outros lugares, Ele está conosco todo o tempo. Desceu do céu para a manjedoura, foi pendurado numa cruz, levado até o túmulo, mas ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele venceu o pecado e a morte. Está glorificado acima de todos, glorioso ao lado de Deus Pai. Amém?